Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu trago para a nossa reflexão este filme, o Invictus, que é um filme de 2010 que retrata os primeiros passos, os primeiros movimentos do presidente sul-africano Nelson Mandela à frente de sua nação. Este filme presta uma homenagem ao grande líder, ao grande estadista Nelson Mandela, num olhar hollywoodiano, mas que nem por isso, muito pelo contrário, nem por isso deprecia ou diminui a figura central do filme. Muito pelo contrário, de alguma forma ajuda-nos a compreender, a entender, a nos encantarmos um pouco mais com a forma deste homem, Mandela, de ver o mundo, de ver a política e de ver o esporte. Este é um filme no qual a relação esporte e política é bastante explorada, é uma relação abordada. Nós resgataremos algumas ideias presentes nesse filme para discuti-las aqui. Mas antes de nós entrarmos no filme propriamente dito, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se é que já não o tenha feito, divulgá-lo entre amigos, familiares, conhecidos, a fim de que nós possamos levar essas reflexões um pouco mais longe. Aqui nós nos propomos sempre a trazer algum tema, algum mote para a nossa reflexão e percorrendo sempre os caminhos que vão desde as artes em geral, como o cinema, até a ciência e a filosofia. Eu tenho uma formação acadêmica bastante variada, eu sempre fui uma pessoa de gostos muito variados, a minha curiosidade, o meu desejo de saber, e algo que eu quero levar comigo para o meu caixão, esse desejo de sempre saber, de sempre aprender, de sempre conhecer, esta minha curiosidade incansável e irrequieta me levou a construir uma formação acadêmica bem variada e que me autoriza, academicamente se dizendo, a percorrer estes caminhos e corresponde a uma inquietação que eu tenho, que é esta inquietação de querer saber. Todo homem, todo indivíduo deve cultivar este gosto, esse desejo que é o mais nobre, um dos mais nobres desejos humanos, que é o desejo pelo conhecimento, o desejo em conhecer. Ora, este desejo nos ajuda a entender a vida sempre por uma perspectiva mais ampla, mais consistente, por uma perspectiva maior, e em contrapartida nos apresenta caminhos que, se o trilharmos, certamente nos tornaremos pessoas melhores, pessoas mais sensatas e centradas, né? Este canal tem essa proposta, levar a você reflexões,
levar a você, instigar o teu espírito, inspirar o teu espírito, a fim de que continue sempre construindo conhecimento. Este espaço tem como objetivo despertar em você. Aqui nós apenas nos propomos a pincelar estes assuntos, jamais esgotá-los, apenas pincelá-los e despertar em ti o desejo de se aprofundar cada vez mais e mais neles. Fazendo isto, você certamente se entregará a mais bela, a mais sedutora, a mais fantástica de todas as viagens, que é a viagem pela jornada do conhecimento. Portanto, se inscreva em nosso canal e ajude-nos na divulgação deste espaço. Bem, o Invictus é um filme que entrou em cartaz em 2010. Ele é protagonizado por dois atores bastante conhecidos nossos, né? Dois atores bem hollywoodianos, né? O Morgan Freeman, que interpreta aqui a figura do Mandela, e o Matt Damon, né? Matt Damon também outra figura bastante... Morgan Freeman dispensa comentários, né? Nós já o conhecemos a longas datas, né? Minha memória agora me levou até Conduzindo Miss Daisy, que é um filme, se eu não estiver enganado, lá dos anos 80, né? E ali nós já vemos o Morgan Freeman interpretando um grande papel, né? Esse é o mais antigo filme dele, que neste momento me veio à memória, mas é um homem de uma filmografia muito ampla, né? Morgan Freeman já é um ator consagrado, e Matt Damon também é uma figura já bastante consagrada aqui no Invictus, ainda um jovem ator, né? Hoje já um homem de meia idade, mas que continua despontando sempre em Hollywood. Estes dois atores vão encarnar as duas personagens centrais do filme, Mandela e o capitão de um time, este interpretado por Matt Damon, um capitão de um time que tem como responsabilidade maior representar a nação sul-africana, o Springboks, o time verde e amarelo, verde ouro, que carrega sobre si a bandeira sul-americana, é o time que está incumbido de levar esta nação ao título mundial de rugby. Ora, o esporte aqui abordado, tratado, é o rugby. E esse esporte não aparece, esse esporte, o esporte em si, o rugby, a modalidade esportiva abordada nesse filme, é uma modalidade que abre já alguns caminhos para a nossa reflexão. O rugby é uma das heranças, ou foi uma das heranças da colonização inglesa sobre a África. Rugby foi uma das heranças, né? Foi um dos legados que a colonização africana, a colonização inglesa sobre a África deixou naquela nação. O próprio Mandela brinca com este legado, dizendo que, embora
curta, o esporte, a grande herança que os ingleses deixaram na África foi o chá inglês, né? O Mandela faz uma confissão aqui, faz uma nota de elogio ao chá inglês, dizendo que essa foi a principal herança britânica deixada na África do Sul. Ora, a imagem de um esporte, e o rugby muito provavelmente surgiu na Inglaterra, é um esporte muito provavelmente criado pelos ingleses, esse esporte que durante a colonização inglesa sobre a África do Sul esteve ligado à imagem do apartheid, tem agora uma outra missão, tem agora uma outra finalidade. Não mais uma modalidade esportiva que punha em lados opostos brancos e negros, africanos e ingleses, mas que deve ser empregado como veículo de unidade de um povo, e ele vai carregar sobre si esta responsabilidade, o mote que vai definir o papel do rugby nesta África do Sul, que está se libertando de um processo de colonização muito duro, de um processo de colonização estrangeira, britânica, muito sôfrego. Este esporte agora tem uma outra missão: unificar o povo. E o mote que vai definir isto é o seguinte mote: um time, um país. Um país, um time. Esta será a grande missão do principal time, do time que representa a África do Sul, o Springboks, e que foi proposta pela figura de seu líder maior, Nelson Mandela. Ora, Mandela vai recorrer ao esporte, e um esporte inglês, um esporte até então ligado à imagem do apartheid, um esporte que representava a segregação. Mandela vai recorrer a este time não como um instrumento de separação, mas de unificação. Vejam, por meio desse filme nós podemos entender um pouco a visão política do Mandela. Ora, ele, Mandela, que por conta de sua luta contra o apartheid padeceu num cárcere por mais de 25 anos, ele agora na condição de presidente, e o filme, cronologicamente, o filme se situa ali nos primeiros anos do governo de Mandela sobre a África do Sul. Mandela, se eu não estiver enganado, o primeiro mandato do Mandela na África do Sul foi em 1994, se eu não estiver enganado. E o filme, cronologicamente, está ambientado, é um filme de 2010, mas que retrocede quanto à cronologia, e se situa ali no início dos anos 90. Ele, Mandela, que agora é o líder maior da África do Sul, em vez de partir para a retaliação e erradicar da África tudo aquilo que até então estivera ligado ao apartheid, vai agir de forma inversa. Não vai ele partir para a retaliação, mas para o rompimento, a quebra de barreiras, a fim de unir negros e brancos, africanos e
ingleses. O esporte não mais estará ligado à imagem do colonizador, não mais à imagem do dominador, mas ao espírito de um povo, mas a nova visão política que deve dar os rumos da nação agora sob o governo do Mandela. É uma política que agrega, uma política que une, uma política que inclui. Não é uma política da retaliação. Tema bastante sugestivo, né? Nós que vivemos um contexto em que nós brasileiros, né, um contexto em que somos governados por uma liderança que se propôs desde o início de seu mandato desconstruir o mundo que que em sua ingênua e limitada concepção estava muito ligado a um segmento ideológico, e por conta disso, este segmento e tudo aquilo a ele relacionado deveria ser destruído para que um novo país emergisse. Esse novo país ainda não emergiu, é bom que se diga, né? Diferentemente desta visão, aqui nós temos um grande líder político, este sim uma figura, um estadista mundialmente reconhecido, que fez história. Aqui nós temos uma visão inversa. A política, o poder, não é a ocasião para a retaliação. O poder não é o instrumento para a perseguição. Não é um instrumento para detratar, proscrever, punir severamente aquele que um dia me puniu, aquele que um dia me fustigou, aquele que um dia tirou a minha liberdade. Veja, Mandela, e Mandela, aqui é um Mandela bem ao espírito de Gandhi, né? Um Mandela pacifista. Ora, ele, Mandela, recorreu à própria herança do colonizador a fim de unir o seu país, a fim de unir o seu povo. O rugby, esse esporte tipicamente inglês, não vai ser objeto da perseguição de Mandela, mas objeto de sua política de unificação. O esporte aqui é empregado politicamente, mas como veículo de unificação. Esse esporte agora não representa mais um segmento da sociedade sul-africana ligado ao colonizador. Esse esporte agora representa um país, e na condição de líder, cabe a Mandela dissociar esta imagem do esporte do colonizador e ligá-la à imagem do povo. Ora, esse time, o Springboks, o time sul-africano, vive um contexto bastante difícil, porque vem de algumas derrotas que poderão deixá-lo fora da Copa do Mundo e da disputa pelo título mundial. Esse é o pathos, né? Esse é o drama que vai sustentar o enredo do filme, né? É um time que vem de algumas derrotas, portanto é um time que está um pouco desacreditado, e Mandela entra aqui como uma figura de inspiração, uma figura que vai levar o seu time
por meio de seu capitão, interpretado por Matt Damon, a encarar os adversários de igual para igual e acreditando sempre na capacidade de vencê-los, de superá-los por meio do esporte. Ora, Mandela vai desapropriar, por assim dizer, vai desalojar o Springboks de seu espírito britânico do apartheid para resgatar nele o espírito da própria nação sul-africana. E nação esta que, no dizer de Mandela, tem desejo por grandeza. Ora, a África do Sul, segundo Mandela, é uma nação que tem fome, desejo por grandeza. E esta fome, esse desejo, tem que de alguma forma estar presente também no time de rugby que o representa mundialmente. Portanto, Mandela vai buscar resgatar neste time sua fome de vitória, seu desejo em ser grande, seu desejo em chegar ao topo do mundo. Como se isso fosse o destino daquela nação que Mandela agora vai procurar resgatar e fazer cumprir. Portanto, ele, Mandela, será a grande fonte de inspiração. E é interessante aqui que a inspiração que Mandela buscará desenvolver em seu time vem da poesia. Vejam, o filme estabelece essa relação quase que ignorada, abandonada, a relação entre esporte e poesia. A poesia, isso é uma esse é um dos belos temas do filme. A poesia servirá como inspiração a um time de rugby, a um time esportivo. A poesia, essa arte das musas vai inspirar esse time que vem de uma bateria de derrotas a resgatar seu desejo por se tornar grande, por se tornar competitivo e acreditar na possibilidade de chegar no topo do mundo. Ora, por meio do rugby, Mandela se propõe unificar primeiramente o país. Este time agora já não é mais dos britânicos, já não está mais ligado ao apartheid. Esse time representa uma nação. Um só país, um só time, uma só nação. Primeiramente, unificar a nação por meio do time, do esporte, e depois fazer gerar nesse time a mesma fome de grandeza que é da África do Sul por direito e por destino. Por direito e por destino. Essa será a grande ambição, o grande projeto político do Mandela neste filme. E o filme é baseado em fatos reais. Mandela, no início de seu mandato, se aproximou muito do rugby. Inclusive, no filme, a primeira aparição pública do Mandela já como presidente numa partida do Springboks, né? Em Joanesburgo, no estádio de Joanesburgo, onde palco principal da performance
do Springboks. A primeira aparição do Mandela no filme é numa partida de futebol esse será o cenário de fundo, o pano de fundo para toda o enredo do filme. Ora, ele, Mandela, vai ser esta figura que vai buscar unir e despertar a ambição de seu povo. De forma um pouco mais intimista, ele fará isso buscando inspirar o líder do time, o capitão do time, interpretado pela figura do Matt Damon, e o fará por meio de uma poesia. Ele vai dar a personagem do Matt Damon um poema vitoriano que ele, Mandela, leu enquanto esteve preso num pequeno cárcere, e que foi o poema do qual ele encontrou inspiração para os dias mais difíceis. Um poema, vejam que interessante, um poema vitoriano, um poema britânico, portanto, inglês. Esse espírito de Mandela é um espírito que o outro não é, aquele que me oprime não é absolutamente mal, não é? Aquele que me oprime não é absolutamente mal. Aquele que me oprime tem coisas boas a compartilhar comigo. Tem o seu chá, tem o seu esporte, rugby, tem a sua poesia. Ora, no cárcere, vítima do colonizador, do inglês, do britânico, ele, Mandela, vai beber na fonte literária inglesa para encontrar inspiração para enfrentar os dias mais difíceis. E essa inspiração ele encontrou num poema que dá título ao filme, um poema chamado Invictus. E os versos que vão alimentar a veia poética do filme são os versos com os quais Mandela mais se identificava. Versos que dizem: eu sou senhor do meu destino e capitão da minha alma. Senhor do meu destino e capitão da minha alma. Ainda que eu esteja confinado num cárcere, ainda que eu tenha cerceado a minha liberdade para ir e vir, ninguém é dono do meu destino, ninguém é capitão ou comandante da minha alma. Eu sou senhor do meu destino e capitão da minha alma. Esse é o verso que vai dar o mote poético do filme. E é isso, esse espírito que caberá ao capitão do Springboks interiorizar a fim de levar o seu time a um patamar, ao panteão dos campeões, aos píncaros do mundo, porque a nação que este time representa está destinada a isso. Esse vai ser vai ser a grande meta, o grande mote, a grande inspiração do filme. Bem, esse filme, como eu disse, é um filme dirigido pelo Clint Eastwood, um filme de 2010, e que é bastante curioso, sugestivo, porque ele é lançado num contexto. É um filme dirigido por um ator norte-americano, Clint Eastwood, e é um filme lançado num contexto em que os Estados Unidos estão sob o governo de Barack Obama, o primeiro presidente negro norte-americano. Né? A relação aqui não nos parece gratuita, né? A relação aqui nos parece ser uma relação bastante sugestiva, né? Embora
politicamente ela pareça um pouco contraditória, já que o Clint Eastwood foi crítico de algumas políticas empreendidas pelo governo do Obama, né? O Clint Eastwood é um ator ligado ao Partido Republicano, portanto mais conservador. Obama já um democrata que tem uma visão mais progressista, uma visão de mundo mais progressista, e enquanto o Clint Eastwood é ligado aos republicanos, portanto tem uma visão de mundo mais conservadora, né? A pergunta que nós fazemos é, bem, Clint Eastwood, pensava em Obama ao fazer um filme sobre o Mandela, né? Lembrando, 2010, quando o filme é lançado, nós temos a Copa do Mundo de futebol, né, na África do Sul, né? Portanto, a África, nesse contexto, é sede para um grande evento mundial, para um grande evento esportivo, para um grande evento mundial, a Copa do Mundo, e Mandela lá será novamente terá sua imagem novamente projetada em todas as telas do mundo, por todas as câmeras do mundo. Portanto, o filme se coloca num contexto esportivo, num contexto político bastante sugestivo, bastante interessante. Sempre quando o cinema e o enredo se passa quase 20 anos antes, né, do Obama ascender à presidência da Casa Branca, quase 20 anos antes da Copa do Mundo na África, mas embora a história retroaja um pouco no tempo, ela sempre traz elementos de diálogo com o momento em que ela é reinterpretada, em que ela é revisitada, em que ela é novamente narrada, né? Portanto, nos sentimos tentados para ver a aproximação entre essas duas figuras, Mandela e Obama, né? Ficamos tentados em ver a aproximação do futebol com o rugby, embora o rugby seja um esporte um pouco diferente. O próprio Mandela, né, personagem interpretada pelo Morgan Freeman, vai ver uma relação entre o rugby e a política ao afirmar que os dois, o rugby e a política, têm em comum o fato de serem violentos, né? Embora a violência do rugby embora a violência do rugby seja uma violência esportiva, atlética, né? Violência essa que nem sempre é a violência tratada na política. Mandela aqui reconhece que o rugby é tão violento quanto a política. A relação entre o rugby e a política, no olhar de Mandela, passa pelo crivo da violência, e ele que sentiu esta violência política na carne, ele que sentiu o peso agressivo da política na carne. Entretanto, ao ascender ao poder, não buscou incorporar uma política violenta, mas uma política, repito, da reconciliação, da união,
da quebra de barreiras e da inclusão de negros e brancos, sul-africanos e britânicos no mesmo projeto de vida, no mesmo projeto de mundo, no mesmo projeto de Estado. Se a política é violenta, e nós sabemos que ela o é, nem por isso os estadistas estão obrigados a serem violentos, a serem agressivos, a serem detratores furiosos e enraivecidos com seus adversários, com seus opositores e com o povo, que é quem mais sofre com toda esta agressividade. Ora, eis aí um filme, um tema que devem ser ouvidos, analisados e servido de parâmetro aos nossos políticos. Nós que em nenhum outro tempo presenciamos tanta violência, tanta agressividade, tanto ódio no terreno da política. Ora, este filme tem como figura central um estadista que tinha razões de sobra para que, assim que ascendesse ao poder político de seu estado, se valesse de todo o aparato, de toda a força que estava agora sob o seu domínio para perseguir e se vingar dos seus perseguidores. Muito pelo contrário, ele recorre à política, mas como instrumento de unificação, de inspiração, de motivação e entusiasmo para tornar a sua nação grande e gloriosa. Este deve ser o ideal de todo grande político, de todo grande estadista. Não é tomar o poder para a retratação, para a vingança, para cobrar a bronca de seus desafetos, mas recorrer à política, ao instrumento político para levar a sua nação a um estágio de grandeza, um estágio de conquista, um estágio de glória que sirva de inspiração a outros povos. Um grande abraço. Se você gostou dessa reflexão, fica primeiramente aqui a sugestão. Se não assistiu, assista o Invictus, é um belo filme. Se gostou desta reflexão, espero que tenha gostado. Deixa aí o teu joinha, o teu comentário e nós nos veremos em outra ocasião. Um grande abraço e até a próxima.